Saudações fraternas, irmãos de fé. Prosseguindo aqui nossos vídeos, que tem o intuito de expor nossas ideias sobre espiritualidade, além dos textos que já fizemos, mas de uma forma de comunicação diferente, que não seja tão fria quanto a escrita, Principalmente quando questionamos algumas crenças das pessoas, certos valores que foram nos ensinados como verdadeiros e únicos, mas que podem ser questionados e estão aptos a melhoria sempre, assim como todos nós. Então, agora eu gostaria de falar sobre a questão da espiritualidade e da ciência. Muitas pessoas ainda têm certa resistência em aceitar um possível relacionamento entre essas duas áreas do conhecimento humano, que são a religião e a ciência. Porém, elas caminham paralelamente há milênios. Por quê? Veja bem, por exemplo, a própria indústria farmacêutica, ela se baseou no quê? Na medicina popular. Ela pegou as ervas de uso popular, extraiu princípios ativos, criou remédios e lucra até hoje, cada vez mais, talvez, com isso, Principalmente na medicina que trata sintomas, que são muito mais lucrativos do que a própria exploração de remédios que proporcionem a cura. Ainda que essa cura, na visão espiritual, ela tem que ter uma origem interior, porque acreditamos que as doenças, elas têm um fundo psicossomático, logo tem uma relação direta com a nossa parte emocional e nossa parte mental, como falamos no vídeo anterior. Agora falando um pouco mais sobre novos rumos da medicina, da ciência, da espiritualidade, me lembrei aqui da exploração do conhecimento com relação aos passes magnéticos que são utilizados por cultos espiritualistas e religiões diversas. Para realizar isso, os chamados médiums, eles possuem um dom de canalizar a energia vital e transmitir para outras pessoas. E essas outras pessoas, elas são beneficiadas de formas diversas, recebendo esses influxos eletromagnéticos, que a ciência agora ela está tentando reproduzir, criando máquinas. Máquinas que produzem campos eletromagnéticos e, atuando sobre o cérebro, conseguiriam reverter temporariamente quadros de depressão, esse tipo de coisa. Nessa mesma linha, quando falamos de enteógenos, às vezes comentamos, para quem não conhece, são substâncias que induzem a estados alterados de consciência e utilizadas por práticas espirituais, ou tradições, ou práticas das quais originaram tradições há milênios. Então, como eles descobriram isso? De formas diversas, por inspiração, ou observando os próprios animais, o que eles comiam, como reagiam, ou simplesmente experimentando, enfim. No decorrer do desenvolvimento da própria humanidade, foi se descobrindo os efeitos de determinadas ervas sobre o organismo humano. Os enteógenos, eles têm um potencial muito grande, que está sendo estudado pela indústria farmacêutica, no tratamento dessas novas doenças de fundo psicológico, como depressão, ansiedade, vícios, manias e outros distúrbios. Posso exemplificar a ayahuasca, cujo um
um dos efeitos, além dos sonhos lúcidos, da expansão da consciência, e também o aumento do nível de serotonina no cérebro, que produz uma sensação de bem-estar muito grande nas pessoas. E que, se explorado pela indústria farmacêutica, vai criar remédios. Só que, mais uma vez, como estávamos falando, isso trata os efeitos, né, não as causas das doenças. Já a utilização da planta no trabalho espiritual, ela tem o objetivo de proporcionar uma cura completa e efetiva, né? Então, você tem os sonhos lúcidos, você tem esse efeito também de melhoria no humor, e existe um trabalho interior seu, né, de autoaperfeiçoamento, de resolução de problemas e conflitos internos que se dá no meio do rito. E isso é o processo de cura. Isso é efetivamente o processo de cura. Tanto é que nesses ritos espirituais que utilizam enteógenos, muitas vezes passamos por um processo posterior chamado de flashback, onde podemos experimentar novamente sensações, se reproduzirmos o meio no qual o rito inicial foi realizado, ou até ouvindo os cânticos, o cheiro da medicina e outras coisas que despertem na memória aquele momento. O seu cérebro ele já conhece o caminho, né? E ele pode reconectar essas vias, né, propiciando que a expansão da consciência. Porque isso também já foi comprovado pela ciência, que psicoativos criam novas vias de conexão no cérebro entre áreas que normalmente não se falam. Então, é um tipo de desenvolvimento cerebral. Ou não. Isso na dependência de cada pessoa. Obviamente que não é uma fórmula mágica, né? Pessoas que têm problemas, distúrbios psicológicos, esquizofrenia, etc., pode ter seu quadro agravado, né, quando expostas a enteógenos de forma irresponsável. Então, até para isso, tem que ter um certo equilíbrio para explorar esses campos, né? Senão, vai acontecer como muitos depoimentos que vemos por aí de pessoas que dizem que eram perturbadas e tomaram medicina e ficaram mais perturbadas ainda. Mas por quê? Porque aquilo que elas tinham precisava ser tratado de uma outra forma, né? A ayahuasca, inicialmente, ela é indicada para pessoas que querem expandir sua consciência, né, e querem ter um processo de entendimento maior de si mesmo, de autoconhecimento, né? Não propriamente para pessoas que estão com estados agravados de distúrbios psíquicos, né? Então, existem medicinas, existem doenças e indicações, que isso tudo tem que ser muito bem pesado para que as pessoas realmente tenham o benefício esperado. Falando mais de espaços magnéticos, sobre energia, né? É interessante lembrar que entre pessoas há atração ou repulsão. Isso é muito comum, né? E vai na dependência do que a pessoa e principalmente como ela vive, o que ela pensa, quais são suas práticas, o que ela sente. Então tudo isso ele fica como que marcado, né, no aura da pessoa, não só a forma física, mas essa parte energética, que gera aos mais sensíveis uma atração automática ou uma repulsão. Essa atração é benéfica, desde que não seja excessiva, a ponto de virar
alguma coisa obsessiva ou casos de vampirismo involuntário, né? Ou essa atração não existe, e o que existe é uma repulsão por completa falta de sintonia entre as pessoas, né? E o que fazer nesse caso é se aproximar das pessoas que te fazem bem, que você se sente bem, procurar se afastar de quem não sintoniza com o seu momento, né? Com as suas ideias. Então isso tudo é muito natural, não tem magia, coisas inexplicáveis, né? A própria magia, dita magia, é apenas uma manifestação natural de algo que não conseguimos explicar. Então, hoje eu queria falar sobre isso, né? Essa relação entre religião e ciência crescente, né? E que a espiritualidade está em ambas, né? A espiritualidade está em toda parte, né? Então vamos prosseguindo, seguindo em frente, ampliando nossa consciência, né? Procurando aprender mais, desenvolver, crescer e deixando de lado essas ideias preconcebidas, esses dogmas, essas certezas baseadas em mitos que têm origens em experiências de pessoas que inspiraram religiões, né? Que pessoas que nem estão aqui para dizer se era aquilo ou não, né? Porque com o decorrer do tempo tudo é muito invertido, tudo é muito alterado, visando, como sempre falamos, aquele objetivo de que está manipulando e controlando as pessoas. Então, procura manter a mente aberta na espiritualidade e sendo assim, vamos conseguir evoluir mais e mais rápido. Saravá fraterno e até a próxima.